Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa, mais uma vez aqui para vocês, trazendo nossa videoaula sobre proporcionalidade. Se liga aí, é o Prepara Enem e SSA para você, tá bom? Vem comigo para o slide para te mostrar nossas 3 videoaulas sobre proporcionalidade. Óbvio, né? Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a primeira etapa, que é a apresentação histórica, o que significa a divisão de proporcionalidade, e os demais, tá bom? Então segue comigo aí, que eu já vou te apresentar algo que aconteceu, chamado de Manifesto Popular, lá em 1874. Se você quiser saber um pouquinho mais, pesquisa aí, a Guerra do Quebra-Quilo, tá bom? Olha, esses são um dos materiais que a gente colhe lá da internet, que chama atenção para esse manifesto. Foi uma discussão aí da obrigatoriedade da nova medida padrão, obrigado, foi obrigada, óbvio, né? Que foi imposta pelo governo imperial brasileiro àquela época, em 1874. É óbvio que isso aí causou uma revolta muito grande, porque a gente está falando agora da resistência de povos étnicos e raciais que já utilizavam as suas medidas padrões, como cuia, braça, vara, e alqueire e outras medidas que já eram comuns e ainda são nas comunidades quilombolas e indígenas, que tem toda a sua cultura enraizada na sua própria história, tá bom? Bom, esse movimento iniciou em 1874 na Vila Fagundes, situada na província paraibana, e alcançou as nossas três províncias do Nordeste, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Essa revolta não aceitou o sistema internacional de medidas que estava sendo imposto, tá bom? Então tinha uma relação que eles queriam fazer, porque se usava muito a braça, o côvado, a cuia, a onça e outras medidas que só você que mora no interior e conhece muitíssimo bem. Já você que mora aqui na capital e nunca viu falar disso, acompanha com a gente aí que você vai aprender muito. Quer ver isso também? Essas medidas existem na Bíblia. Olha lá, no primeiro livro do Reis 7:23, que já está falando sobre o côvado, também era uma medida utilizada. Ó, a braça, tinha essas relações, e a polegada ainda se usa. Você compra seu celular pela tela ou TV medido em polegada, lembrando que é a diagonal, tá bom? Ó, a cuia, o salamim eram muito utilizados. Então acompanha aí que eu vou te mostrar como era o salamim. Ainda utilizado hoje nas casas de farinha. Tem dúvida? Pesquisa aí na internet se você não tiver próximo à sua casa essa casa de farinha, tá bom? Olha, salamim, essas eram as medidas do salamim, 25 de comprimento, 16 de altura e 25 de largura, cabia exatamente 10 litros, ou aproximadamente. Na vida real, nunca é tão exato assim, tá bom? Outras plantas que sempre foram utilizadas para suporte, que você já conhece, você do Rio Grande do Sul, e nós que temos comunidades indígenas e quilombolas sempre usamos a cuia a partir dessa planta aí chamada cabaça, tá bom? Esse é o nome dado aqui no Nordeste, mas existem nomes técnicos para ela, descobre aí. Bom, a razão entre essas relações que a gente tem de grandezas era a seguinte: uma libra era igual a 0,459 quilogramas. Então eles queriam fazer essa relação porque, trazendo a unidade do metro, quilograma e litro, litragem, ficaria mais fácil de particionar, ou seja, fazer uma subdivisão para vender mais facilmente, tá bom? Essa era a ideia principal. Então essa é uma relação que a gente tem, só acompanhar no slide aí, ó, um quartilho que era utilizado para a medida de volume, era dado aí como 0,703 litros. Bom, na sequência, então, vamos verificar que a aplicação, né, desse termo matemática de grandezas e medidas pelo sistema internacional. Esse sistema francês, lembrando que existe o sistema francês e também existe o sistema usado nos Estados Unidos, que é outro sistema. É aquele que eu falei da polegada e outras formas de unidades e medidas que você já deve ter ouvido falar, tá bom? No Brasil, esse sistema francês ele foi oficializado pela Lei 1157 no dia 26 de junho de 1862. Então, já está quase sacramentado, e mais uma vez eu vou lembrar vocês, existem comunidades quilombolas, indígenas, étnico-raciais que ainda utilizam as unidades que eu acabei de falar, cuia, vara, alqueire, e essas unidades, elas são
reais nessas comunidades, porque fazem parte da sua cultura, a gente precisa respeitar. Então entenda o que é proporcionalidade, o que é grandeza e suas medidas para poder você resolver as questões. E aí eu trago a parte legal disso, que são as distribuições das grandezas que nós vamos falar nas 3 videoaulas de hoje, tá bom? Primeiro a gente vai falar da aceleração e velocidade, isso é interessante, são grandezas dimensionais, tá? São grandezas derivadas, porque nós temos uma divisão, né? Metros por segundo. Velocidade, metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente falar disso, são grandezas derivadas. Quando a gente for falar de volume e capacidade, estaremos falando de grandezas e medidas unidimensionais, tá? E é óbvio, né? Volume e capacidade para poder diferenciar. Então, no geral, vai ser isso. Nós não vamos falar, em hipótese alguma, nessa videoaula, sobre a unidades suplementares, que é o ângulo. Deixa para a próxima videoaula, tá bom? Então, segue comigo aí nesse conceito de proporção. Por quê? Porque na proporcionalidade nós temos 3 assuntos para serem discutidos ainda na nossa videoaula. Razão, proporção e escala, tá bom? Eu vou dividir por isso 3 videoaulas. Você vai ver proporcionalidade 1, 2 e 3. Fechou? Então, nesse intermédio, a gente vai falar primeiro da ideia do que é o conceito de proporção. A importância que ele tem está no nosso dia a dia. O estudo de proporção ele é inestimável. Ele tem um valor grandioso, tá bom? Nessa videoaula a gente vai se basear na grandeza proporcional. E entre elas, a primeira é a razão. Você já ouviu falar isso direto desde o 6º ao 9º ano, até mesmo às vezes antes, falando sobre A, essa barra inclinada, e B, ou seja, A está para B, ou A, 2 pontinhos, parece uma divisão, né? Mas é a divisão de A por B. Então, é assim que se lê, A está para B ou A para B, tá bom? E nessa razão, esse A tem vários nomes para ser identificado, o B também, não esquece. Pode ser numerador e denominador para o B, pode ser parte e todo, tá bom? E pode ser antecedente e consequente, como tá aí bem claro no teu slide. Dá uma olhada aí. Então se liga que tanto no Enem como no SSA essas nomenclaturas podem estar lá no texto e você, para não ficar perdido, precisa lembrar sempre delas, tá certo? Vamos falar da proporção então? Proporção é a relação de igualdade entre 2 razões. Aí, ó, A está para B, assim como C está para D. E você já ouviu falar sobre isso? Porque todo professor de matemática fala produto dos meios pelos extremos quando está trabalhando com proporcionalidade. Lembra disso? Lembrando, óbvio, né, que a regra básica para razão, proporção e os demais que trabalham com frações é que o denominador seja diferente de 0, tá bom? Olha, nessa sequência eu estou mostrando para vocês cada item, A, B, C e D são termos da proporção, B, A e D são chamados de extremos, por isso que ele fala produto dos meios pelos extremos. Sempre falam isso, né? Agora você sabe por quê e por que nós aplicamos esse modelo cruzado de A vezes D é igual a B vezes C, tá bom? Então, uma proporção é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios e é chamada da propriedade fundamental das proporções. Esse termo sempre cai nas questões do SSA e também nos textos do Enem. Fica ligado, tá bom? Extremos e meios. Tá claro para você? Olhou aí no slide, viu certinho? Então segue comigo que a gente já vai resolver questões de matemática agora, entre razão, proporção e escala ao longo das 3 videoaulas de proporcionalidade. Ó, segue comigo que eu vou ler bem devagarinho contigo, tá bom? Em uma determinada equipe de futebol obteve durante um campeonato 30 vitórias, 18 empates e 12 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Se liga aí, ó. Ele está perguntando qual é a razão do número de vitórias. Vitórias vai para o numerador, a partir de cima da fração, tá? Com o número total de partidas. Número total de partidas inclui, óbvio, né? As 30 vitórias, os 18 empates e as 12 derrotas. Não esquece disso, que isso é fundamental, porque é o que está pedindo lá na questão. Então, a solução é muito simples, você vai somar
todas as partidas, 30 mais 18 mais 12, são 60 partidas aí na continha fechada conosco. E você vai dividir as 30 vitórias pelas 60 partidas. Aí isso é muito fácil, né? Simplifica o zero, os dois zeros, né? O zero do denominador e o zero do numerador. Vou ficar 3 dividido por 6. Dividindo 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Por isso, 1/2. Essa é a razão que foi dada, ou seja, é a resposta da questão. Fechou? Agora vamos para a velocidade. Vamos entender as razões especiais, as grandezas derivadas que eu falei agora há pouco. Olha aí ela aparecendo, tá bom? Velocidade média e consumo média de combustível. Cai muito, tanto no SSA como no Enem, então fica ligado. Quando a gente realiza uma viagem de automóvel, duas medidas em que podemos determinar a velocidade no percurso é o consumo médio de combustível, tá? E a velocidade média, óbvio, né? Todo mundo pensa nisso. A velocidade média ela é dada pela razão da distância percorrida, isso aqui, ó, velocidade média, distância percorrida, dividida pelo tempo em que houve essa velocidade e essa distância, tá? Distância e o tempo gasto, fechou? Não esquece disso, ela é muito fácil. Não tem como esquecer, tanto nas questões do SSA, do Enem, elas sempre são cobradas. Essa é a parte do slide aí que é a teoria. Agora a gente vai para uma prática e você vai ter uma surpresa que eu vou trazer para você agora. Presta bem atenção. Nós utilizamos game para matemática. Eu apresento para vocês o WordWall, o game que vai dar para vocês vários recursos maravilhosos para você jogar. Imagina você jogar um game e ele é de matemática. Sim, o WordWall aí para vocês, tá? E essa questão do WordWall é muito interessante, porque ele fala assim, ó, um ciclista fez um percurso 150 km em 3 horas. Muito fácil essa, viu? Qual foi sua velocidade média? Óbvio, né? E aí, quais alternativas você vai clicar quando estiver jogando o teu joguinho do WordWall? E se você quiser agora acessar esse joguinho, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, esse quadradinho preto e branco que está na tua tela aí, que você vai ter acesso, tá bom? Mas ó, fica conosco aí que eu vou esclarecer para você. Usando a fórmula de velocidade média, que é a distância dividida pelo tempo, a gente vai aplicar. Veja, o ciclista fez um percurso de 150 km, tá? Então é óbvio que aí é a distância percorrida. Então, substituindo a letra D por 150, e ele fez essa velocidade média em 3 horas, ora, é óbvio que é o tempo, né? Então, 150 dividido por 3, porque aí que eu tenho, ó, quilômetros por hora, e o tempo está dado em hora. Muito fácil, tá? Se liga aí. Não é assim que cai tão fácil no Enem e no SSA. Às vezes a gente tem que transformar um ou outro, então fica ligado no processo de transformações de unidades medidas de tempo para segundos, de metro ou de quilômetros para metro, tá bom? Dependendo do que se pede na questão. Dividindo 150 por 3, nós temos 50 km por hora. Fechou aí? Qual é a alternativa? Sim, é a alternativa letra C. Marcado aí na tela já para você. Ok? Então vamos seguir. A razão entre segmentos, que a gente já conhece, né? É muito fácil, já foi falado. O segmento AB mede 6 centímetros, o segmento CD mede 12 centímetros. Qual a razão entre eles? A gente está falando de segmentos, questões que caem muito no SSA. Então vem comigo, ó, fácil de se fazer essa questão. É só fazer AB está para CD, assim como o 6 está para 12, tá bom? E simplificando 6 por 12, mais uma vez, dividindo 6 por 6 e 12 por 6, tem que dividir todos os dois, tá? Pelo mesmo valor, 1/2, mostrando para você, ou 0,5 centímetros, que você tem a razão entre segmentos, que a gente está falando de segmentos proporcionais, beleza? É uma razão, a razão procurada é 1/2 ou 0,5. Tranquilo, então? Agora eu vou mostrar a escala. A regrinha de escala você não pode esquecer que é a divisão do comprimento do desenho ou do mapa, tá bom? Dividido pelo comprimento real. Aí, não esquece da dica, é sempre manter na mesma unidade de medida. Normalmente é centímetros, porque o desenho no papel está em centímetros, tá? Às vezes está em milímetros, é muito raro, mas se liga aí que é centímetro. Então, o tamanho real vai ter que fazer essa adequação, ok? Essa transformação. Então, a escala indica
entre dimensões do espaço real e dimensões representadas por meio de proporção numérica. Tranquilo? Mapa ou relações de proporcionalidade de tamanho. Você vê muito em mapa em distância relacionada, mas veja o que a Enem trouxe para a gente. Olha, trouxe uma malha quadriculada com desenho de árvores muito proporcionais e essa questão ela é muito simples de ser resolvida. Presta muita atenção. Ó. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou essas árvores da mesma malha quadriculada utilizando escalas diferentes, conforme indica a figura. Então, a primeira escala foi 1:100, a segunda escala da segunda árvore foi 2:100, a terceira 2:300 e a quarta 1:300. A quinta e última árvore ele representou na escala de 2:300. Como é que eu vou saber quem é a escala realmente que dá uma proporcionalidade maior? Eu vou ter que dividir cada uma delas, tá? Simplificar. Veja, eu não posso simplificar a primeira, que é 1:100. Já tem 1 no numerador, então não dá para simplificar. Tranquilo? Agora, a segunda dá, porque o 2 dá para dividir por 2 e o 100 dá para dividir por 2. Por isso que tem a respostinha aí do lado, ó. Teu lado direito da tua tela, na parte superior. O número 1 é 1:100. Não tenho que simplificar mais, tá bom? O 2 é 1:50. Agora, o 3, eu também posso simplificar o 2 e o 300. Dividindo 2 por 2 dá 1, 300 por 2 dá 150. Então, por isso que fica no item 3, 1:150. Tranquilo? No item 3, eu já tenho 1:300. Ok? E no item 4, eu vou simplificar o 2 por 2 dá 1 e o 300 por 2 dá 150. Por isso também vai ficar igual o item número 3. Mas olha, quem chamou a atenção é o item 4, que é 1:300. Então, quando a gente coloca nessa ordem, a gente percebe qual dessas escalas realmente teve uma proporcionalidade muito maior. Foi 1:300. Resposta letra 4. Beleza? E aí nós ficamos hoje pela nossa videoaula número 1. Não esquece de acompanhar aí nas redes sociais e seguir a próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau para vocês.